Então a criação ficou sujeita, né, a esse estado de queda, de caída e sofrendo as consequências do pecado, né, por causa de Adão. E ela aguarda uma libertação para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se manifestarem em glória, então essa mesma criação será libertada do seu cativeiro. No versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ela então está, nesse momento mesmo que nós estamos vivendo aqui, ela está sofrendo essas consequências do pecado. E ela sofre juntamente com todos, né? Toda a criação sofre juntamente, e o homem também está ainda nesse estado. Mas no 23 ele fala, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui então nós vemos essa diferença novamente, porque o homem tem as primícias do Espírito. A graça não contemplou a criação. A criação, ela está sofrendo do mesmo jeito, ela não tem nada para ela no momento. A graça não atingiu a criação. O mesmo que ela sofria antes da graça, ela sofre até hoje, desde a queda até hoje. Um dia, quando se manifestar, então, a glória dos filhos de Deus, ela será libertada desse cativeiro. Isso nos fala do milênio. Porque no milênio, então, como nós vemos em Isaías, né, o leão comerá a erva como o boi e assim por diante. O menino vai sentar-se na cova do basilisco, das cobras, e não vão sofrer dano nenhum, não vai haver essa rivalidade, por assim dizer, que nós vemos hoje, o homem e os animais. Esse cativeiro, né, eles serão libertados desse cativeiro, os animais também, no milênio, quando Deus então estabelecer o reino milenar de Cristo aqui na Terra. Então acontecerá isso. Mas no momento, a graça contempla o homem. E nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a graça faz diferença no homem. O homem, então, ele tem as primícias do Espírito, ele tem o Espírito Santo habitando nele, ele está sofrendo com o seu corpo, não sei se é correto dizer essa expressão, mas com o seu corpo animal, ele está sofrendo ainda essa consequência. Embora o seu espírito, a sua alma, e uma alma, inclusive, superior à dos animais, né? Porque o animal não tem espírito, ele tem uma alma, um certo sentimento, mas ele não tem o espírito, só o homem tem. Então o homem no seu espírito, na sua alma, ele já goza dos privilégios da graça de Deus. Só que no seu corpo ele ainda está aqui também passando as mesmas consequências da queda, né, que os animais também passam. Mas com essa diferença de que a graça está sobre ele, sobre o homem, contempla, por assim dizer, o homem nos seus privilégios da graça de Deus e não contempla os animais. Então essa grande diferença, né, desde a criação e também agora nessa nova ordem de coisas que Cristo estabeleceu vindo a esse mundo, né, e essa nova ordem de coisas, ela contempla o homem, enquanto que os animais permanecem da mesma maneira no seu estado de queda. E no versículo 24,
Bom, no final do 23, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, esse corpo que hoje ainda sofre essas consequências do pecado, será um dia tirado. Isso nos fala do arrebatamento. O arrebatamento e da ressurreição. Da primeira ressurreição, né? A segunda fase da primeira ressurreição. A primeira ressurreição tem 3 fases, como nós sabemos. Primeiro, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois, então, aí os da grande tribulação que também ressuscitarão, mas todos esses fazem parte da primeira ressurreição. Então, os vivos serão transformados, desse corpo vai deixar nesse momento do arrebatamento e da vinda do Senhor para os seus, o arrebatamento tira, né, os santos da terra, transforma seus corpos, e os mortos em Cristo ressuscitam nesse mesmo momento. Então isso seria a adoção daí do corpo, porque a nossa alma já está no seu estado, né, completamente segura, salva, o Espírito Santo habita em nós, nunca vai sair de nós, nós temos o Espírito Santo. O nosso corpo, sim, isso ainda é algo a ser feito, que vai acontecer isso no arrebatamento, ou na ressurreição, na segunda fase da primeira ressurreição. Então aí se dá essa redenção, né, do nosso corpo. 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Isso, então, nos dá essa garantia, né, de que a esperança que nós temos da redenção do nosso corpo, ou seja, da completa salvação, que falta essa parte ainda do corpo ser transformado e ressuscitado em glória, né? Essa parte ainda falta. Muitos dos nossos irmãos, nós mesmos sempre, às vezes, por não pensar muito nas palavras, nós usamos a expressão quando alguém morre, um irmão dorme no Senhor, e nós falamos, ele está na glória. Isso é incorreto, isso. Porque não seremos glorificados sem o nosso corpo. A glorificação, por isso que fala em Coríntios, né? Semeia-se em desonra, em fraqueza, ressuscita em glória. Com o corpo ressuscitado, sim, aí nós estaremos em glória. Mas no momento, nossos irmãos que já passaram na presença do Senhor, eles não estão glorificados, porque há necessidade do corpo. Então, é completar essa redenção, que na nossa alma, no nosso espírito já se deu completamente, e aguardamos ainda a redenção do nosso corpo. É a parte do corpo que está faltando ainda se completar. Ela é tão certa, tão segura, quanto a salvação da alma, mas ela ainda não se deu. A ressurreição não se deu ainda, e nem a transformação dos nossos corpos em um corpo de glória. Então, isso que nós vemos no versículo 23 e no versículo 24 também, nós esperamos isso, né? A esperança que nós temos. E nós não vemos ainda, porque se nós tivéssemos visto a ressurreição, então nós não esperaríamos mais, porque nós já estava presente, mas é muito fácil de se ver que nós não estamos com o corpo glorificado. Muito pelo contrário. Nós gememos aguardando esse tempo também. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito, que fomos contemplados com essa graça. E os animais não têm a contemplação dessa graça. E eles estão no seu estado ainda de queda, né, que eles adquiriram logo que Adão caiu.
foram sujeitas a essa vaidade por Adão. Existe uma expressão que a gente usa em treinamentos empresariais, quando vai tratar com profissionais das empresas, que é o martelo enxerga tudo como prego. Ou seja, uma pessoa tem determinadas competências, ela vai achar que tudo pode ser resolvido dentro da gama de competências que ela possui. Ela não imagina que possam existir outras competências, outras experiências que vão ser necessárias para resolver aquele problema. Então, o martelo enxerga tudo como prego. E nós, muitas vezes, caímos no erro, agora já salvos por Cristo e com essa esperança celestial e com esse conhecimento das coisas celestiais, nós caímos no erro de, às vezes, raciocinar apenas em termos de martelo, da nossa esfera terrena, limitada, limitante desse corpo. Tem um livrinho muito interessante, eu sugiro que quem não leu, entre no acervo digital cristão.com.br, claro que cristão sem o tio, e baixe A Oração e o Mundo Invisível. É um livro que fala, um livrinho que fala da experiência de Daniel, quando ele passava mal, ele estava passando mal vários dias, ele não sabia o que estava acontecendo com ele, até que lhe é revelado o que estava acontecendo nos bastidores, ou seja, no âmbito espiritual, na esfera espiritual, que era muito mais ampla do que ele podia imaginar. Estava tendo uma luta na esfera espiritual e ele estava sentindo os efeitos dessa luta. Porque ele só estava enxergando a sua esfera material, terrena, e não enxergava o resto. Então essa passagem aqui nos fala, do versículo 24, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então nós não podemos julgar as coisas como cristãos apenas do ponto de vista terreno, limitado da nossa experiência terrena, da nossa experiência corporal aqui, nesse mundo. Até mesmo no versículo 25 fala, se esperamos o que vemos, com paciência esperamos. O que não vemos, perdão, com paciência esperamos. E aí no versículo 26, ele vai falar das nossas fraquezas, que são até mesmo que nos incapacitam, até mesmo a orar. A gente acha que sabe orar, né? A gente acha que sabe o que pedir a Deus, mas ai de nós se não fosse o Espírito Santo filtrando os nossos pedidos, fazendo aí um meio de campo entre o que nós pedimos e o que Deus realmente vai atender. Quando ele fala assim, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havíamos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí nós vamos ler o versículo seguinte, e se não lembrarmos desse aspecto, muito mais amplo do que o terreno e o material, nós podemos nos confundir quando ele fala, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aí nós pensamos, puxa, mas espera aí, então Deus se esqueceu de mim. Eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou com problemas familiares, eu estou com isso. Como é que todas as coisas estão contribuindo para o bem? Mas aqui é do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino e do ponto de vista do alto da montanha. Uma pessoa no vale, ela só enxerga as coisas que estão no vale. Uma pessoa no pico de uma montanha, ela enxerga montanhas, vales, montanhas, vales, montanhas. Ela tem uma visão muito mais ampla. É o que a gente chama de visão de cima, né? Visão do alto. Voltando ao exemplo que eu dei de empresas, né? A gente sabe que nas empresas existe a pessoa que trabalha lá no chão de fábrica produzindo uma peça e existe o presidente da empresa, que ele talvez não saiba pregar um prego, ele não sabe apertar um parafuso, mas ele tem a visão do alto de todo o processo. E assim é Deus. Quando ele olha para as nossas dificuldades, ele vê todo o processo. Por isso que tem essa palavrinha aqui no meio, contribuem juntamente.
todas juntas. O operário que fabrica uma peça, ele não enxerga o carro. Ele não vê o carro, ele só vê aquela peça. O outro fabrica outra peça, não vê o carro também. Mas alguém lá acima dele, que projetou aquele carro, está enxergando o carro. Ele está enxergando como aquelas peças vão se unir e formar um automóvel. Assim é Deus com respeito às nossas dificuldades aqui, a todas as coisas na nossa vida, porque no final elas vão contribuir para o bem. A gente não está vendo às vezes. Tem aquele exemplo muito bom também do pão, né? Que a gente não comeria um punhado de farinha seca de trigo, gruda na boca, é ruim. Uma colher de óleo é ruim, uma colher de fermento é ruim, uma colher de sal não vai ser agradável também. Mas todas essas coisas depois juntadas, né, reunidas, batidas, amassadas, passadas pelo fogo, elas vão gerar um pão, elas vão se transformar num pão. E aí a gente vai entender, fala, puxa, que foi bom. Como fala aquele versículo no Antigo Testamento, foi bom eu ter sido afligido. Quem pode falar um negócio desse? Não é? Do ponto de vista carnal e humano, foi bom eu sofrer. Como foi bom você sofrer? Foi bom eu ficar desempregado, foi bom eu ficar doente. Quem de nós já não disse isso, né? Foi bom ter ficado doente. Por quê? Porque a enfermidade nos humilha, nos derruba, faz a gente baixar a cabeça, desempinar o nariz. E Deus nos trata com isso também. Deus nos ensina dessa maneira. Deus nos priva de coisas para mostrar que Ele tem outras coisas muito maiores e muito mais eternas, né? Se dá para falar mais eternas, mas muito eternas para nós, do que essas coisas ao nosso redor. E nós ainda não estamos enxergando o fim, mas Deus vê o fim a partir do começo. Ele vê o processo todo, Ele não enxerga só etapas como nós enxergamos. E aí no versículo 28 fala que todas as coisas contribuem, nunca se esqueça dessa palavra, juntamente. Todas elas amarradas, reunidas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aqui entra um negócio que é importantíssimo um crente saber, e muitos cristãos patinam na fé e no conhecimento da palavra de Deus, porque apesar de crerem em Cristo como Salvador, de conhecerem a Bíblia, de pregar o Evangelho, de adorarem a Deus, deixam ainda uma peninha de esforço próprio na sua ideia de salvação. Depena o frango inteiro, vamos chamar assim, né? Mas fica aquela peninha lá, que não arranca. Por que não arranca? Porque aquela que é chamada uma doutrina, né? Agora até esqueci o nome, agora tem, acho que é arminianismo, se não me engano, que é a ideia de que você tem alguma parte no processo de salvação e não é tudo dependendo de Deus. Então esses não creem, por exemplo, na eleição eterna, não creem na predestinação. Não creem, porque eles acham que não. Como é que Deus poderia, lá atrás, me escolher se Ele nem me conhecia, eu não existia? Como é que Ele ia saber? Eu não existia. Alguns tentam amenizar essa doutrina, dizendo, não, Deus Ele, lá na eternidade, não é que Ele me escolheu, mas Ele sabia que eu ia crer em Jesus, então daí Ele me escolheu. Ou seja, Ele sabia que eu ia ter uma parte na minha salvação, então Ele me escolheu. Também é um erro muito grave. Mas veja como é interessante o que diz aqui. Versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será por contra nós? Todo o processo parte de Deus e volta para Deus. Nada nesse caminho vai ser tributado ao homem.
Ninguém vai chegar no céu e falar assim, eu estou salvo, graças a Deus, foi pela fé, pela graça de Deus, mas se eu não tivesse naquele dia tomado uma decisão assim de coração, eu não estaria aqui. Não, não vai existir isso no céu. Não, não vai ter ninguém que possa encontrar em si mesmo uma peninha de capacidade própria ou de justiça própria ou de decisão própria. É claro que o homem, ele tem a responsabilidade, quando ele não creu em Jesus como seu Salvador, Deus vai responsabilizá-lo sim, porque ele não creu. Deus o cercou de todas as possibilidades, mas ele não creu. Mas isso não tira, embora a gente não consiga às vezes compreender, e aí entra essa questão também, porque nós temos uma mente que não foi feita para compreender as coisas eternas. Não foi feita. Nós temos o Espírito em nós que nos mostra essas coisas, mas como Paulo fala que ele subiu ao terceiro céu e tinha coisa que ele não podia, não era possível pronunciar. Então nós não podemos achar que nesse corpo, com essa mente finita, nós vamos entender as coisas que existem, todas as coisas que existem na eternidade. Por isso que a Bíblia nem fala muito da eternidade, só fala que vai haver novos céus e nova terra. Mas não explica como serão esses novos céus e a nova terra. Porque nós não entenderíamos com esse nosso cérebro que foi feito para a terra, para viver na terra. Então aguardamos esse corpo agora, essa ressurreição do nosso corpo, ou transformação do nosso corpo, para sermos, no versículo, conformes ao versículo 29, a imagem de seu Filho. A imagem de seu Filho. Lá em Efésios capítulo 1, é uma passagem que não deixa qualquer dúvida quanto a essa escolha que Deus fez de nós. Efésios capítulo 1, diz assim, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não na terra. Porque não tem nenhum interesse para esse novo homem agora que é criado à semelhança de Cristo Jesus em coisas na terra. Por isso que Deus não reservou para nós na terra todas as bênçãos materiais na terra. Não. Temos prometidas todas as bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais. Como também nos elegeu, versículo 4 de Efésios 1, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, mais uma vez, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós temos várias vezes repetida, no versículo 11 também, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Predestinados. Então, não há dúvida quanto à escolha de Deus lá no passado. Talvez a gente possa não entender isso, é perfeitamente compreensível, nós não entendemos muitas coisas, mas por isso que é por fé. Nós não entendemos a esperança que nós temos, porque ela não é por vista. As coisas que nós não vemos, nós só podemos esperar. Então nós não entendemos completamente. Aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Para percebermos que, às vezes, nós agimos apenas do ponto de vista terreno. Não apenas nas nossas orações, por isso eu indico novamente aquele livreto, a Oração e o Mundo Invisível, mas nessa parte aqui do versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Uau, então eu quero uma Ferrari. Vou pedir uma Ferrari, porque Deus aqui fala que ele dará todas as coisas. Não, mas isso tem ligação àquela passagem lá em Efésios 1, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu não acredito que exista alguma Ferrari nos lugares celestiais esperando por nós quando chegarmos lá. Nós nem vamos precisar de uma Ferrari nos lugares celestiais. Então isso aqui são as coisas do ponto de vista divino. E aí no versículo 33, nos dá a certeza de que ninguém poderá nos acusar
diante de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Existe um lá agora, diante de Deus, nos acusando continuamente, 24 horas, incansavelmente. É o diabo. O acusador que está diante de Deus nos acusando. Ele está falando assim, olha lá, está vendo o que o Mário fez? Olha lá, ó. Olha lá o que ele fez, olha o que ele aprontou agora. Ele está nos acusando continuamente e muitas vezes com razão, porque nós falhamos em muitas coisas. Mas quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. É Deus, essa segurança nossa está em Deus que nos justifica. Quem os condenará? A resposta aqui, a pergunta é retórica, porque não tem uma resposta. Não tem nada, fala assim, quem condenará? Deixa eu ver, é o diabo. Não, é o meu pecado, são as minhas falhas. Não tem a resposta. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Imagina, olha quem nós temos intercedendo por nós. Quem já passou por uma necessidade de procurar um emprego, eu já passei por isso, e às vezes você tem um amigo e você fala, leva o meu currículo lá na empresa, intercede por mim para eu ser contratado. E às vezes esse amigo não tem muito poder e a gente acaba nem arrumando o emprego, tudo. Agora pensa assim, nós temos intercedendo por nós diante de Deus ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo que derramou seu sangue para nos salvar. Eu pergunto, ele vai falhar nessa intercessão? Jamais. Jamais. Quem no versículo fala, quem e também intercede por nós, versículo 34, e aí no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então não vou passar por nada disso, né? Não vou ter tribulação, não vou ter angústia, não vou ter perseguição, não vou ter fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo aqui que essas coisas não poderão nos separar do amor de Cristo. Essas coisas não nos separam. Porque no versículo 36 ele responde, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Essa é a condição nossa nesse mundo, porque nós não somos daqui. Nós somos um câncer no mundo. Muita gente não entende isso, que o cristão, ele é um câncer no mundo, no sentido do mundo como sendo o lugar do príncipe desse mundo que é Satanás. Nós estamos aqui atrapalhando, estamos aqui incomodando. Nós somos luz nesse mundo. Acenda a luz numa sala que tem um monte de gente fazendo coisa errada, o que acontece naquela hora? Todo mundo se atrapalha, todo mundo quer que você suma dali naquela mesma hora. Porque nós somos luz nesse mundo. Nós somos estranhos ao que o mundo está fazendo. Eu nunca me esqueço que eu trabalhava num banco e uma vez eu fui procurar um dono de um imóvel lá no Rio de Janeiro, no Meyer, o banco queria comprar esse imóvel para fazer um estacionamento da agência. E aí me falaram quem era o dono, e o dono era um bicheiro lá da região. E aí foram falando, não, vai por ali, tem uma oficina mecânica, tem lá, tem isso, tem aquilo. Aí eu entrei numa oficina mecânica, não tinha ninguém, só tinha uns carros velhos. Aí eu fui até o fundo, né, não tinha ninguém, tinha uma porta fechada, eu abri a porta e entrei. Quando eu abri a porta e entrei, tinha uma sala grande, e ali, sem eu saber, eu tinha acabado de entrar de terno, gravata, pastinha James Bond na mão, eu tinha acabado de entrar na sala onde eles contavam o dinheiro do bicho. Então tinha um monte de gente em volta de mesas, com pilhas de dinheiro nas mesas, contando o dinheiro. E nessa hora, congelou a cena, todo mundo olhou para mim com cara de terror, porque eu estava vestido tipo FBI, né? Com roupa de... e todo mundo olhando para mim, assim, congelado, esperando a ordem de prisão, alguma coisa assim. Aí veio uma pessoa correndo, pegou pelo braço, tirou da sala, falou, não, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou procurando o dono do imóvel, tal, o seu fulano. Essa é a situação do crente nesse mundo. Ele é indesejado, ele é luz. Então, obviamente, vai ter tribulação, vai ter angústia, vai ter perseguição, vai ter fome, vai ter nudez, perigo, espada, mas vamos ser entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matadouro, mas no versículo 37 nos fala que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, então esqueça a morte,
porque a morte agora é serva do cristão. Um cristão levado pela morte, ele é levado para Cristo. A mesma coisa que a maldição do mundo, para o cristão hoje ela é uma serva. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, inclua-se aí, os anjos caídos ou não, como fala, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem Satanás. Muita gente pensa, o diabo vai me fazer desviar, cair em pecado e levar eu para o inferno. O diabo no inferno vai ficar me cutucando com um garfo. A pessoa leu Cebolinha, ela não leu a Bíblia, porque essas coisas realmente não são assim. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, a verdade, nós sabemos que o diabo, o Satanás, a palavra diabo só aparece relacionada a Satanás, a nenhum demônio ou outro anjo, só a Satanás na Bíblia. Ele não está no inferno, e ele vai ser lançado, no lago de fogo, melhor dizendo, ele vai ser lançado lá como condenação, e juntamente a besta e o anticristo, mas não está lá e não vai cutucar ninguém com garfo, não é nada disso. E aqui, muito menos, ele não tem poder sobre um crente. Pelo menos não mais do que aquilo que Deus possa permitir. O Senhor Jesus fala para Paulo, eis que Satanás te pediu para te cirandar como trigo, alguma coisa assim, para te peneirar como trigo, né? Mas eu intercedi. Mas eu orei... Pedro. Ele fala Pedro, o Senhor Jesus, né? Mas eu roguei por ti. Olha que coisa. Ainda que sejamos cercados por todas as artimanhas de Satanás, tem alguém intercedendo por nós. É esse mesmo que fala lá no versículo 34, intercede por nós. Então, nada, do versículo 28, nem altura do 38, nem altura do 39, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como nós devemos viver agora? Como nós devemos viver agora? Nessa certeza, não mais na incerteza de um perdido ou de um que não tem a libertação do capítulo 8 de Romanos, de um que esteja vivendo ainda no capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, que ainda não deu aquele brado, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição agora, que nem sempre condiz com a nossa condição, porque a nossa condição é muitas vezes manchada, né? Manchada ou poluída pelas nossas próprias ideias ou pela nossa própria maneira de fazer as coisas, e não desfrutamos do que nós temos. Nós somos como herdeiros de uma grande fortuna, sentados em cima dela, e às vezes não desfrutamos. Tem muitas histórias, né? Tem uma história que é conhecida de um homem muito pobre, que ele tinha uma pedra grande que segurava a porta do casebre dele aberta. E quando ele morreu, foram lá pegar as coisas, alguém olhou aquela pedra toda suja, resolveu lavar a pedra, e era uma pepita de ouro que segurava. Ele nunca percebeu que ele tinha uma pepita de ouro segurando a porta da casinha dele aberta. E é assim que às vezes nós somos. Temos ali tesouros inestimáveis em Cristo, mas vivemos como mendigos nesse mundo, olhando só aqui, enxergando tudo com cara de prego, porque a gente não consegue olhar para o além, olhar para a esfera espiritual.